pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bem, o tema para hoje é o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Dia de indignação. Essa palavra se repete dezenas e dezenas de vezes, porque no coração de Deus estava aí esse dia. Esse dia chegaria. Naturalmente, esse dia ele reservou para a vinda de Jesus Cristo, o homem, porque isso vai sendo executado juntamente com o dia que viria como ladrão na noite, essa segunda vinda, nossa reunião com ele. Mas viria um dia onde ele traria castigo. As pessoas não conhecem o caráter de Deus, pensam que Deus é um anjinho assim, como diz o escritor, que Deus é só bom, que Deus não executa juízo. Mas esse dia está chegando e nós vamos ler a Isaías, capítulo 13, verso 6 em diante, para começar o tema que temos para hoje. Isaías, capítulo 13, verso 6 em diante, diz: gritai, porque próximo está o dia do Senhor, virá como assolamento do Todo-Poderoso, portanto, toda mão se debilitará e desfalecerá todo o coração do homem, e se encherão de terror, angústias e dores se apoderarão deles. Terão dores como mulher de parto, se assombrará cada qual ao olhar seu companheiro, seus rostos de chamas. Eis aqui, o dia do Senhor vem, terrível e de indignação, e ardor de ira, para converter a terra em solidão e riscar dela seus pecadores, pelo qual as estrelas dos céus e seus luzeiros não darão sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá. E castigarei ao mundo por sua maldade, e aos ímpios por sua iniquidade, e farei com que cesse a arrogância dos soberbos, e abaterei a altivez dos fortes. Farei mais precioso que o ouro fino ao varão, e mais que o ouro fino ao homem, porque farei estremecer os céus e a terra se moverá de seu lugar, na indignação do Senhor dos Exércitos e no dia do ardor de sua ira. Bem, Salomão disse: há momento para tudo, há dia para tudo, há dia de rir, há dia de chorar, há dia de fazer festas e há dia de estar de luto, dia de morte, dia de vida. Tudo tem seu dia, debaixo dos céus, aqui na terra. Portanto, bom, esses dias vêm sendo celebrados por milhares de anos, mas chegou o dia, em 1973, a vinda de Jesus Cristo, homem, marca um começo da aproximação desse dia. E, naturalmente, não começou falando de juízo, não. De 73 a 2000, o que eu falei? Falei da graça, sobre graça. Falei sobre predestinação, sobre tudo que a graça implica. Para quê? Para formar um exército, uma igreja, para estabelecer um poderoso movimento eclesiástico que se conhece como Crescendo em Graça. Com uma firmeza, com os equipamentos tão firmes que nada os move. As notícias não puderam mover, a imprensa, maus inventos que o homem tem feito, tem tentado de capitalizar sobre mudanças na minha vida e não puderam mover nada, porque isso aqui ninguém nada pode mover, porque é o ministério do Espírito. Bom, até 2000 foi assim. Logo, de 2000 em diante, Deus deixou de tratar agora com a igreja
E começou a tratar comigo, com Jesus Cristo homem. Começou a tratar comigo, identificar quem eu sou, o trabalho que eu faço. Começou a tratar com a minha vida pessoal, por exemplo. Aí cessou meu trato com a primeira família, com Nídia, que somos amigos, que nos damos muito bem, e até ela nos visita, tem nos visitado e tudo, e mantemos uma boa relação. E veio uma segunda família, que você já conhece, que bom, há um dia para tudo, né? E me coube uma família que tentou fazer um dano tremendo e continua tentando. Mas isso terminou e logo chegou um terceiro passo, que é minha relação com minha amada Liz, que tudo tem sido tratando comigo. Uma firmeza trouxe para ela, né, para o dia da transformação. Ou seja, aqui estamos em contagem regressiva, contando os dias. Hoje, se fôssemos dar um número firme, nos faltaria como 800 e quanto? 878 dias. A partir de hoje, faltam 878 dias. Contando como os presos que estão na parede, que põem ali umas raias e marcam mais um dia. E assim contam, e uma parede inteira contam a sua sentença. Pois o Ministério Crescendo em Graça está celebrando os melhores tempos. A única coisa é que são dias de juízo, dias de catástrofe, e há umas instruções que tenho que dar a vocês, especialmente aos grupos de evangelismo, e logo estarei falando um pouquinho mais com vocês acerca disso. Mas veja que essa autoridade que Apocalipse fala, que foi dada autoridade à besta por 42 meses, e foi dado poder à imagem, esse capítulo começa a falar do trabalho que JH está fazendo nas nações. Imediatamente o próximo capítulo começa a falar das primícias do Senhor. Quem somos? E diz que levam um nome em suas testas, né? Vamos ver o que diz Apocalipse 14. Quero agradecer a Cudres por uma joia de graça que me enviou, que contém vários dos temas que estou falando. Foi escrito por Cudres, se alguém quiser ler as joias. Ele escreveu. Seria bom que se pusesse em contato com ele, para que você consiga ler essa joia de graça. Eu somente estou usando algumas partes que ele me enviou, porque o tempo aqui não daria. Mas imediatamente, veja como diz, capítulo 14, diz, verso 4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro. Lembra quando diz Cordeiro, é que João era um judaizante e ainda o via como Cordeiro, quando esse papel de Cordeiro já havia terminado e agora é Rei de Reis. E todavia João vê um cordeirinho, porque João não conhece, né, uma mente da circuncisão, né? Por isso esse livro, somente Jesus Cristo homem pode interpretá-lo. Está escrito aí, de repente diz que a besta é boa e de repente diz que a besta é má. Não tente interpretar isso, porque isso somente foi dado a mim para interpretar e poder explicar e poder sacar. Diz, um escriba sábio saca coisas boas do tesouro. E se você se mete sem a mente de Cristo bem ativada nesse livro, ele te come. Te torna um disparate. Diz, estes foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus. Primícias para Deus. Isso é o que é crescendo em graça. Diz, e em suas bocas não foi encontrada mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus, claro. Isso de que não se contaminaram com mulheres e virgens, e aí que a Igreja Católica tomou isso para estabelecer o celibato, mas você sabe que o Espírito não vai negar o matrimônio. Paulo disse, honroso seja entre todos o matrimônio. Tu não tens que estar sem tocar mulher para ser encontrado virgem e sem mancha. Ao contrário, os que tentaram fazer isso fisicamente, se manter assim, não contaminados com mulheres, são sacerdotes católicos. Não se contaminam com mulheres, mas se contaminam violando crianças. É pior ainda.
que isso esteja estabelecido. Então, isso não se pode interpretar assim. Mas também, imediatamente, nesse capítulo 14, fala da igreja, dos redimidos, das primícias, e logo fala do trabalho que faríamos contra a rameira, no verso 8. Apocalipse 14:8 diz: outro anjo o seguiu dizendo: caiu a Babilônia, a grande cidade, porque fez a todas as nações beber o vinho do furor de sua fornicação. Então vemos que é um trabalho de estabelecer a igreja, estabelecer a identidade de JH e logo as primícias e a queda da grande rameira. Isso vem agora mesmo. Então, nós devemos levar em conta. Deixa eu ver aqui uma notinha que eu tinha por aqui. Ok. Vamos rapidinho. Veja, há algo aqui dos 144 mil, porque o capítulo 14 fala do cântico dessas primícias, que são 144 mil. Eu vou pedir a Lisbeth que ponha na tela uma observação que um abençoado me enviou, ou uma abençoada, porque no ministério você sabe que o corpo e a cabeça se unem e as juntas se ajudam. Alguém me deu essa observação e é maravilhosa. Se você divide 144 mil, mas tem que ser com os 3 6, não 666, senão, como o Lisbeth vai pôr agora no telão, se você dividir 144 mil por 6, por 6 e por 6, veja só que curioso estão esses números. Divide 144 por 6 e te dá 24 mil. E volte e divida 24 mil por 6 e vai te dar 4 mil. E torne a dividir por 6 e te dá o quê? 666, 66, 6, 6, 6, 6. O número maravilhoso de Papai Deus, 666. Agora, nós estamos nos últimos tempos. Eu nunca havia me atrevido a marcar data, nem me arriscar a fazer o que eu estou fazendo. Mas, como estamos nos últimos dias, lembre-se que o que Noé fez imediatamente diz: olha, já vem água por aí, assim, o dilúvio está começando. Começa, olha, repouse. Temos aqui como 2 aninhos de repouso. E então, veja como diz Isaías, capítulo 26, verso 20 e 21. Capítulo 26 de Isaías, verso 20 e 21. Anda, povo meu, entra, não no navio dessa vez, em teus aposentos, fecha atrás de si tuas portas, esconde-te um pouquinho, crescendo em graça, esconde-te um pouquinho por um momento, 2 aninhos mais ou menos, enquanto entramos nessas férias que papai vai nos dar, por um momento, enquanto passa a indignação. É dia de indignação. Porque eis aqui que o Senhor sai do seu lugar para castigar o morador da terra por sua maldade contra ele. E a terra descobrirá o sangue derramado sobre ela, e não encobrirá mais, jamais, a seus mortos. Olha, esse terremoto no Haiti despertou curiosidade a nível mundial, porque isso nunca havia acontecido assim. Uma cidade em um dia desapareceu. Assim vai acontecer. Em um dia vai se levantar uma nação poderosa sobre a face da terra. Mas por agora, veja como vamos nos esconder. Estas são as instruções para o evangelismo CEG. O material que te resta, saia dele. Todo esse material reparta, mas dessa vez não quero mais manifestações
nem permissões da polícia, nem alto-falantes para ir gritar no lugar, se reunir como temos feito até agora. Essas foram as instruções até hoje. Mas de agora em diante, o evangelismo que vamos fazer é pessoal, pessoa a pessoa. Vamos seguir evangelizando, seguir dando material, um a um, mas não mais manifestações. Não nos verão mais pelas ruas. Se vão perguntar, o que está acontecendo? Não estamos vendo vocês nas ruas? Mas estamos em nosso repouso. Repouse. Repouse. Em todos esses grandes movimentos que temos, como Diógenes lá no Equador, Colômbia, Venezuela e muitos mais que têm se lançado nas ruas constantemente numa programação de evangelismo tremenda, cesse um pouco isso. Agora vai ser individual, mas não em grupos, porque vem juízo sobre a terra. Virão situações e os homens vão se confundir. E devemos nos guardar um pouquinho. Assim que de hoje em diante, cessa o alcance CEG a nível grupal, não individual, mas a nível grupal, vamos nos guardar um pouquinho. Porque estamos em contagem regressiva, vem aí a transformação. Tempo de consertar nossas casas, recolher tudo bem, fazer as coisas bem, matrimônio bem unidinho, família bem unidinho, não deixando de congregar, já que vês que aquele dia se aproxima. Assim diz, vamos finalizar com esse. Não deixando de congregar, é o último verso que vamos usar. Lá em Hebreus 10, 25. Diz, não deixando de congregar, como alguns têm por costume, senão exortando-nos, quanto vês que aquele dia se aproxima. Aquele dia o quê? Aquele dia se aproxima, pois abençoado, o dia já se aproximou. Chegou o dia, chegou o momento. Eu estava contando a Lisbeth, olha, as pessoas pensam que eu invento as coisas como se eu tivesse uns planos, olha. E isso nasceu em 73 em mim, quando veio a unção, quando se integra o trabalho de Jesus Cristo homem em mim. Isso começou aí, daí em diante. Eu não tenho nada a ver com os planos desse ministério. Isso é ele que conduz, ele põe na mente, eu executo, e assim tem sido. Mas chegou o momento, porque estava nos planos de Papai Deus regressar pela segunda vez, sem relação com o pecado, estabelecer a sua igreja, dar testemunho de sua vinda, e logo vem o fechamento total. O filme já está chegando a seu melhor momento, e é a transformação dos corpos. O evento, espetáculo maior sobre toda a terra, que os líderes religiosos por aí que nos criticam, eles não pregam isso. E mais, eles não se atrevem a fazer o que eu estou fazendo. Eles não têm as calças compridas nem as convicções para se atrever a pôr eventos proféticos e falar disso. Eles não podem. Não falam de transformação porque ainda estão o quê? Esperando o dia. O dia em 73 começou, assim que estão com um atraso de 2.000 anos em doutrina e agora tem um atraso de 37 anos. Em abril deste ano, são 37 anos que isso aconteceu. Assim que estão atrasados 37 anos, esperando o quê? A vinda do Senhor, quando isso já aconteceu, nem se deram conta. Passei pelo lado deles e nem me viram. Mas chegou o dia. E vamos celebrar em repouso, todos aí com uma confissão nítida, porque são dias maravilhosos, são dias que os profetas anelaram e falaram deste dia. Mas coube a você e a mim, abençoado. Bispos, quero muito vocês, firmes com a palavra, colaboradores a nível mundial, ministros do novo pacto, todos dando testemunho individual, já não grupal, individual. Firmes, que se aproxima o dia da indignação.
Dia de festa para nós, dia de indignação para os que não foram transformados. Assim que abençoados, abençoado meu, abençoada amada, nos veremos em outra ocasião com outro calqueio para as nações. Os amo muito. Até logo.